Nosso trabalho é sobre o ácido domoico. E o que é esse ácido? Então, ele é uma ficotoxina, ou seja, uma toxina liberada por microalgas e afeta diretamente o sistema nervoso. Essa toxina se acumula em frutos do mar, principalmente em animais filtradores, como mariscos. A toxina foi detectada pela primeira vez em 1987 no Canadá e foi a causa do incidente que ocorreu após o consumo de mexilhões azuis contaminados, que levou 153 pessoas ao envenenamento amnésico por mariscos, que é a doença causada pela toxina e leva a sigla de ASP. E quais são os sintomas desse ASP? Nas primeiras 24 horas já acontecem os sintomas gastrointestinais. Entretanto, é depois das 48 horas aonde acontecem os sintomas neurológicos. E esses sintomas é os que dão nome à doença, que é envenenamento amnésico. Entretanto, ocorrem dor de cabeça, confusão e perca de memória. Então, como é o mecanismo de ação do ácido domoico? O ácido domoico é um aminoácido neuroexcitatório que atua superestimulando os outros aminoácidos excitatórios naturais que já existem no nosso cérebro. E o glutamato é um deles, e é o neurotransmissor mais abundante encontrado no nosso sistema nervoso e desempenha um papel em funções cognitivas, como memória e aprendizagem. Essa ativação excessiva do glutamato causa um processo chamado de excitotoxicidade, que é um processo neurodegenerativo que leva à morte cerebral. Esse processo é também ligado a outras doenças, como o de Alzheimer, o derrame cerebral e as convulsões epiléticas. Por qual alga é produzido o ácido domoico? O ácido domoico, identificado como agente causador da ASP, é produzido principalmente por diatomáceas do gênero Pseudonychia, mas também é produzido por membros do gênero Amphora, de Diatomáceas nichia, e alguns membros dentro dos gêneros de algas vermelhas, Alcidiums, Amâncias, Chondrias, Digênia e Vidália. As biotoxinas causadoras de intoxicações são substâncias sintetizadas pelos fitoplânctons, pelos fitobentos ou por macroalgas. Uma vez sintetizadas, são ingeridas pelos consumidores de plânctons ou bentos, dentre eles os MBs, que são os moluscos bivalves. Estes, em seu processo de filtração, absorvem as biotoxinas suspensas juntos a outras partículas orgânicas e inorgânicas do meio marinho, as quais são acumuladas nos tecidos das glândulas digestivas ou no hepatopâncreas. Essa capacidade de acumular as biotoxinas é o que dá aos moluscos bivalves a relevância especial como causador de intoxicação dos seres humanos que os consomem. O que causa essas grandes concentrações de ácido domoico, os chamados blooms? Frequentemente, as atividades humanas afetam os ambientes aquáticos e os seres que nelas vivem, como os fitoplânctons. Os homens, ao jogar nas águas esgotos domésticos, industriais, da agricultura e da pecuária, provocam um fenômeno chamado eutrofização. A eutrofização é um processo de enriquecimento desses sistemas aquáticos pela grande quantidade de nitrogênio e fósforo disponível na água. A eutrofização leva a problemas como redução de oxigênio e morte de peixes. É importante lembrar também que esse processo pode acontecer lentamente por causas naturais, mas o que vemos hoje em dia é realmente um descaso muito grande com os nossos ecossistemas aquáticos. Quais são os principais impactos causados pelo ácido domoico? Primeiramente, causaria impactos no sistema de saúde. Ao ingerir o fruto do mar ou peixe contaminado, provoca a intoxicação por Asper, que ocorre por conta da bioacumulação do ácido domoico em organismos filtradores como ostras e mariscos, e em pequenos peixes como sardinhas e anchoas. Com isso, acarreta problemas à população local, que consome esses produtos contaminados, causando sintomas como, dentro de 12 horas, vômitos, náuseas, diarreia e cólicas abdominais. Até 48 horas
após o consumo, ocorrem vertigens, alucinações, fraqueza motora e perda de memória temporária. Já em casos mais graves, onde há uma grande concentração de ácido domoico, provoca lesões cerebrais permanentes, coma e até morte. Já em impactos ambientais, o ácido domoico em grandes concentrações na água provoca a morte por envenenamento de variados organismos em um ecossistema marinho, como algas e pequenos peixes que são a base da cadeia alimentar de seres vivos marinhos maiores, logo causando um desequilíbrio ecológico, resultando na diminuição drástica das populações de espécimes que habitam um certo ecossistema. Isso acontece por causa da difícil degradação do ácido domoico que bioacumula e atua no núcleo da célula ou, no caso dos animais, no sistema neurológico, de modo a provocar graves danos celulares e ao sistema nervoso, levando à morte de várias outras algas e outros organismos. E, por fim, impactos econômicos. Já com o ecossistema infectado pela ficotoxina ácido domoico, as consequências são desastrosas à economia da região costeira, dependentes em maioria de atividades extrativistas familiares, em pesca, maricultura, pequenos restaurantes, comércio de peixes e crustáceos e o turismo. Assim, as medidas tomadas seriam a proibição temporária da maricultura de crustáceos e da pesca, que pode durar meses até a volta dessa atividade extrativista, ocasionando em perda do sustento financeiro de famílias devido ao comércio desses alimentos, ao fechamento de restaurantes familiares que dependem desses alimentos. O turismo é prejudicado, pois o mar perde a estética bela devido às manchas e também à proibição da entrada de banhistas. Logo, em casos mais graves, as cidades costeiras que dependem dessa economia entrariam em colapso, por consequência, causando dezenas e centenas de desempregados. E agora eu vou falar das medidas de controle, medidas preventivas e medidas epidêmicas, caso ocorra um ASP, que é o envenenamento amnésico por mariscos. Se há tratamento e como resolver. Bom, as medidas de controle nada mais é que a notificação de surtos. No caso, quando ocorre um caso por sua gravidade e associação a alimentos de risco, devem ser notificados e investigados. Porém, quando ocorre 2 ou mais casos, a notificação deve ser imediata às autoridades de vigilância epidemiológica municipal, regional ou central. Após a notificação, é feita uma investigação e o controle da transmissão através de medidas preventivas. Agora vou falar das medidas preventivas, que são evitar o consumo de frutos do mar de locais onde há concentração ou crescimento excessivo de algas ou da chamada maré vermelha, não comer barbatanas ou frutos do mar utilizados como iscas. Pessoas imunodeprimidas em geral devem evitar o consumo de frutos do mar. As autoridades locais devem fazer o monitoramento do crescimento das algas, podendo evitar ou proibir a pesca nos períodos de risco. A vigilância sanitária deve monitorar as áreas de risco e a vigilância epidemiológica fornece suporte para a investigação de casos e identificação das causas. E por último, medidas em epidemias, que nada mais é que a investigação e a identificação dos produtos, alertar a população, controle ou proibição da coleta e comercialização de bivalves em áreas de risco. Bom, agora é uma pergunta. Posso reaproveitar mariscos que foram contaminados? Infelizmente não. Se o marisco estiver contaminado com ácido domoico, nem cozinhar o alimento em altas temperaturas ou congelar tem efeito sobre a toxina, pois não se elimina por completo essa substância. Sobre o tratamento, ainda não se conhece nenhum tipo quando ocorre a intoxicação. Porém, os pacientes que apresentarem desidratação por vômitos e diarreia podem ser tratados com medidas de suporte, incluindo fluidos intravenosos antieméticos. Entretanto, o melhor tratamento para evitar que ocorra a contaminação dos alimentos e a posterior intoxicação é o controle da qualidade de nutrientes no ambiente aquático. Para prevenir que ocorra a eutrofização precoce e a explosão reprodutiva dessas algas, que produzem toxinas, esses nutrientes muitas vezes são o esgoto doméstico, águas de rejeitos industriais e da agricultura. Portanto, deve haver a fiscalização do saneamento e tratamento de esgoto, assim como o cumprimento das legislações ambientais nas empresas e a conscientização geral da comunidade acerca desse problema. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês.